Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Hoje, dando continuidade ao assunto que a gente já vem conversando nas outras aulas, que é perspectiva, e vamos agregar um pouquinho de novidades aí na aula de hoje. Vamos ver o que temos, né? O que temos para hoje. Muito bem, então, como vocês já devem ter acompanhado os conteúdos anteriores, então teve uma revisão, tá? Revisão do conteúdo. E aí, como eu tinha comentado anteriormente com vocês, para alguns foi uma revisão, então é um conteúdo que já foi visto em desenho 1, e para outros, talvez, um primeiro contato. De toda forma, eu acho que serve para os dois casos, então, para quem já teve esse conteúdo, acaba revendo, relembrando e até, por que não, exercitando um pouco mais. E para quem foi a primeira vez, então, o primeiro contato, como eu já tinha dito, não é nada demais, tá? Então, é um conteúdo, apesar de importante, ele não é tão difícil assim. Digamos que talvez um pouco trabalhoso, vai principalmente quando avança a quantidade de pontos, né? Então, quando vai de 2 para 3, então acaba ficando um pouco mais desafiador na questão do trabalho, mas pelo menos ao meu ver, eu não encaro como algo muito complicado de se compreender, até porque depois que você entende a construção, a base da coisa, não tem muito mais do que aquilo lá. Então é basicamente você compreender o aspecto de construção e depois pensar o que pode ser feito a respeito com isso. Eu diria que um dos maiores desafios, na verdade, vem a ser o que fazer com isso, né? Então, a teoria básica em si não é lá muito difícil, mas conseguir expandir isso para coisas mais complexas, construções mais complexas, aí sim acaba ficando um pouco mais desafiador e, por que não, um pouco mais complicado. Muito bem, seguindo. Um dos pontos principais, tá? E aí algo que eu também já cheguei a comentar com vocês, essa própria imagem, apesar de ser bastante simples, ela já diz muito. Então, se for considerar perspectiva com 2 ou 3 pontos de fuga, como eu tinha dito antes, não é necessariamente a quantidade de pontos que vai transformar numa imagem melhor ou pior. Na verdade, é uma característica visual de cada uma delas, então é importante ter isso em mente, tá? E, por consequência, quando você busca visualmente o resultado próximo de qualquer uma dessas, aí você utiliza aquela específica. Então, eu vou utilizar 2 pontos de fuga, porque basicamente a minha cena requer algo assim. Não porque, eu utilizei 2 porque 3 é muito difícil. Eu utilizei 2 porque 2 necessariamente é melhor do que a de 1, sabe? Então não é esse tipo de coisa. O importante é a gente compreender cada uma delas e, mais do que isso, é saber quando e onde aplicá-las. Uma das características também que podem ser observadas, tanto a de 1 quanto a de 2 pontos, então temos essas linhas verticais paralelas, e a de 3 é a mais diferentona, então justamente por ter o terceiro ponto, então acaba afunilando tanto para baixo quanto para cima, vai depender da peça, mas tem essa distorção, né? Então essa distorção visual seria a característica que acaba diferenciando mais de 1 para 2. Entre 1 e 2, a grande diferença é aquela história. A de 1, a gente sempre tem essa visão de frente, né? Algo que você está vendo mais ali de frente. E 2 pontos é aquela visão de esquina, né? Então você está sempre vendo o negócio bem à ponta, né? Tem aquela linha de construção, e aí, logicamente, vai depender muito do ângulo de rotação, né? Se está mais para um lado, se está mais para o outro, se está mais centralizado, enfim. De toda forma, vai acabar ficando essa visão sempre de esquina. Pelo menos é algo que eu gosto de considerar. E de 3 segue muito o padrão de 2, só que com a distorção do terceiro ponto. Né? Muito bem. Um ponto de fuga, então, a gente começa com a forma já construída, então, seja lá qual for a figura, um quadrado, um triângulo, um círculo e assim por diante. Coloca isso espacialmente, onde quer que você prefira. Tem o ponto de referência, então, o ponto de fuga nessa imagem aqui centralizado, e com isso, depois, dependendo do posicionamento, ele vai sempre seguir essa linha aqui que vai convergir no ponto de fuga. Então, como já tinha explicado para vocês,
vai criar essas linhas de construção, faz a profundidade, define a figura. 2 pontos de fuga, então a gente já não tem mais uma forma completa, então ela planificada, até porque tem essa distorção das quinas, né? Aquela questão que agora ela está tendo essa distorção para os dois lados. Nesse caso, a gente pode começar com um segmento de reta, então justamente uma linha, e a partir dessa linha a gente faz a construção muito parecida com a de um ponto, só considerando que agora temos dois, ou seja, vamos ter um ponto para a esquerda, outro para a direita, e a gente pode ligar cada um deles. E depois a construção é muito parecida, define uma profundidade. O que vai modificar bastante é justamente essa parte de como completar a profundidade da peça. Talvez confunda um pouco, mas é aquela história. Você pode testar o padrão, tá? De ligar para o ponto da esquerda e para a direita, e você vai ver que vai acabar ficando em cima da linha que você já construiu, e aí você vai lembrar que é verdade, tem que ser ao contrário. Ou seja, o ponto da esquerda vai ligar com o da direita e o da direita vai ligar com o da esquerda. E assim você consegue completar a forma e fechar a volumetria. 3 pontos é a mais diferentona. Na verdade, eu considero como algo sucessivo, né? Então, essa mudança de 1, 2 e depois, posteriormente, para 3. Agora, uma das grandes diferenças, então, a gente não pode mais garantir uma linha, então a gente vai perdendo, né? Então, primeiramente, a gente tinha uma forma já definida, um quadrado, um retângulo, o que for. Depois, para 2 pontos, isso modificou, virou uma linha. E agora na de 3, a gente não consegue nem mais garantir a linha, por conta da distorção do terceiro ponto. Então, talvez essa linha, dependendo de onde a figura for posicionada, ela não consegue mais ser reta. Então, seria errado a gente definir uma linha reta. Nesse caso, o que a gente faz? A gente define simplesmente um ponto que vai convergir com esses 3 pontos, e aí depois, com essa construção, vai ligar os 3, define a profundidade, que vai ligar para o ponto 2, o ponto 1, e depois com o ponto 3 também, e com isso completa, o resto é muito semelhante, tá? Essa parte aqui de cima, no topo, na verdade, vai ser muito semelhante com o de 2 pontos, cruzando as linhas, né? E aí você vai fechar aqui. A grande diferença nesse caso é essa linha verde, que é justamente onde vai convergir aqui no terceiro ponto, que às vezes dá a falsa impressão, tá? Por essa que está centralizada, a gente tem essa visão que, mas era simplesmente ter feito uma linha de construção muito parecida com a de 2 pontos de fuga. Mas nesse caso foi pura coincidência, tá? Se for considerar tanto a peça da esquerda quanto da direita, a gente vê que essa linha do meio, ela já está bem distorcida, tá? Nessa parte do ângulo. Então a angulação dela já não é mais reta, 90 graus, né? Então ela já tem um ângulo de distorção. Então com isso a gente não consegue começar com uma linha, mas a gente começa simplesmente com um ponto e depois a partir desse ponto a gente faz todas as linhas de construção, base e assim por diante. Rolou uma discussão, antes do spoiler, rolou uma discussão um pouco no final da nosso último encontro e também depois, de forma mais tímida no Discord, mas basicamente esse processo de construção através das linhas, que nesse caso é bastante indiferente, tá? Para quem faz manualmente ou para quem utiliza os recursos digitais, e eu vou explicar uma grande diferença, né? Então vamos tentar entender o panorama geral. Por que não é recomendado utilizar um software onde eu tenho diversas facilidades para fazer esse tipo de construção? Então, seja qual for o software, tá? Nisso tem Photoshop e diversos outros. Eu, inclusive, arrisco a dizer que muitos outros softwares eu acho até um pouco mais fácil, que tem alguns com as ferramentas bastante específicas, e aí foi citado até no Discord, um que eu gosto bastante é o Medbang, que tem alguns recursos já de construção de perspectiva que auxiliam bastante o traçado. E aí fica a dúvida, né? Mas por que não utilizar? É aquela história. Não é que seja proibido, mas como a gente está treinando agora, o importante é literalmente treinar. A partir do momento que a gente usa muito o recurso do software, é aquela história. A gente está tendo uma disciplina onde a gente vai aprender matemática e eu estou fazendo todos os cálculos com a calculadora. Isso não invalida o processo, né, a construção do raciocínio, mas a parte do treino, que é literalmente fazer as contas, você está terceirizando para a calculadora. Então é algo muito parecido, tá? Quando você vai aprender as construções em si,
é recomendado que você literalmente construa, que você desenhe, que você consiga colocar em prática esses aspectos da construção. A partir do momento que você utilizar esses recursos computacionais, tá, e logicamente que eles facilitam a vida, você deixa de treinar e com isso você vai perdendo justamente essa oportunidade de conseguir exercitar um pouco mais para conseguir compreender um pouco melhor a teoria. No futuro, lógico, então é aquela história. A gente não está fazendo a revolução contra as máquinas, tá? Então a gente não tem uma aversão à tecnologia. Eu não sou aquela pessoa que sou apegada ao passado, aquela pessoa raiz, aquela pessoa que tem que fazer tudo do método tradicional. Não é isso, tá? Mas para esse momento agora, e eu entendo que alguns de vocês vão ter esse impeditivo de utilizar materiais tradicionais, mas que, por enquanto, são relativamente simples, tá? Então, eu diria que dá para fazer com papel e lápis, e aí, preferencialmente, não que seja obrigatório, mas preferencialmente uma régua, que ajuda muito o processo. Mas eu entendo completamente. Se você for utilizar um software, seja ele qual for, ele vai ter vários recursos que podem facilitar esse processo. E aí, lembrem, tá? Vocês vão apanhar um pouco agora durante a disciplina nesse método mais tradicional, mas depois, para a vida de vocês, vocês podem utilizar o software com certeza, justamente por conseguir conciliar essa base tradicional do aprendizado. Então, justamente vocês vão conciliar essa etapa do ensino junto com as facilidades computacionais. Então, é justamente integrar os dois no futuro, tá? Por enquanto, e aí vale, tá? Se você já se acha experiente o suficiente, já conheço essa parte toda de construção, já fiz muito isso, sei lá, trabalhei com isso, então para mim não tem mistério, então realmente não faz muito sentido, né? Mas para quem está começando agora, meu primeiro contato com perspectiva, por que não, né? Então, se der essa oportunidade de treinar um pouco, até porque no futuro perspectiva, eu acho que é algo que é mais complicado você acabar fazendo no método tradicional. Então, você acaba utilizando depois, até pela praticidade, os recursos digitais. Então, por que não utilizar esse momento agora? Até porque isso depois vai se perdendo cada vez mais, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. Utilizei a régua. Não, a régua com certeza ajuda, tá? Tem a galera que faz totalmente raiz. Eu mesmo, então é uma tremedeira medonha, tá? Então a régua me ajuda bastante também, até na verdade com a régua, até por ter feito muitos anos com a régua, eu desenrolo bem com a régua, então. Ah, tem outros recursos? Tem os hacks também da vida real, dá para usar barbante, dá para usar alfinete, dá para, enfim, dá para fazer alguns hacks aí também manualmente, não é só o digital que proporciona isso. Mas não vou mentir, tá? O digital ele tem algumas facilidades que, inclusive, a gente vai ver ainda hoje em alguns recursos que podem vir auxiliar nas atividades. Eu preferi tentar sem a régua mesmo. Beleza. Assim, o que eu acho legal é da gente tentar se desafiar. Então, pô, eu vou tentar fazer sem a régua. Vai lá, mete a cara. Ah, não prestou. Beleza. Então, bate arrependimento, agora eu preferi usar a régua. Mas é justamente desafiar, porque a questão de não utilizar a régua, e uma ressalva, tá? Você não está utilizando a régua, porém, você está tentando ao máximo fazer o traçado correto, tá? O que eu já vi algumas vezes também. A pessoa não usa a régua e tenta fazer uns traços meio que de cabeça, assim, eu acho que a forma é aqui. O ângulo eu acho que é esse aqui. Então, querendo ou não, essas linhas de construção têm que ser feitas, tá? Indiferente se você vai usar a régua ou não. Por mais torto que seja o traço precisa existir, porque mesmo com um pouco mais de experiência, às vezes a gente confunde, tá? Então é muito comum, vou fazer um traçado ali que eu acho que a peça é daquele jeito, e depois que realmente eu faço a construção, eu vejo que não era bem daquele jeito, exato, tá? Assim como é muito comum também, isso é muito mais esperado, quando você faz a mão livre, depois faz o traçado com a régua, tem muitas diferenças, tá? Acontece demais. Não são raras às vezes, inclusive aí, saudoso ateliê, que deixa saudades, foi relembrado hoje no Discord, que
inclusive com a própria régua, tá? Utilizando a régua, ainda assim, se não for um traço muito exato, com medições, com aquela preocupação de realmente trabalhar a precisão no desenho, já dá diferença. Então, com a régua, tá? Imagine a mão livre, né? Isso vai se somando. Sim, sim, sim. A ideia é apanhar um pouco agora para relaxar no futuro. Tem uma esperança, né, que no futuro vai ficar mais fácil. Pelo menos para mim, se não sabe fazer na mão e ter uma base. Então, bem apontado, Caio. É legal, porque essa parte de construção dos softwares, quando a gente fala dessas ferramentas, desse conjunto de ferramentas, eu não sei se é porque eu peguei isso depois no Photoshop, tá? Mas eu até hoje não acho a ferramenta de perspectiva do Photoshop muito intuitiva, tá? Minha opinião. Me desculpem para quem, é minha ferramenta favorita. Tudo bem. Mas eu não acho lá ela muito intuitiva. Inclusive, me julguem, tá? Mas eu particularmente acho outros softwares, esses de pintura digital, muito mais adequados e muito mais fácil para quem está começando, porque justamente trabalham, não sei se é minha visão, tá? Mas eu acho que são ferramentas mais intuitivas e mais diretamente ligadas a essa parte do desenho e pintura digital. O Photoshop não faz tudo, tá? Então não vou desmerecer que dá para desenhar nele, dá para pintar nele, dá para tratar foto nele, dá. Com certeza dá. Inclusive eu já vi pessoas fazendo coisas que eu particularmente não faria nele. Então editar um texto, dá, não é o melhor, mas dá. Hoje em dia ele trabalha com 3D, ele edita até vídeo. Sim, tipo, não é o melhor software para isso, mas ele faz, ele faz. Então, é um pouco arriscado dizer que, para quem está começando, e eu escuto muito isso, eu estou querendo começar agora com desenho, pintura digital, que software que eu uso? Então, eu particularmente acho que tem muitos softwares, até gratuitos hoje, com ferramentas que são básicas, mas que atendem perfeitamente o que você busca, tá? Então, assim, tem camada, tem a parte de opacidade, tem controle de pincel, pressão, enfim, tudo que você precisa para esse conteúdo básico. Depois, no futuro, com certeza, que você for ganhando uma experiência maior e você se sentir limitado, tal software não me oferece tal coisa que eu gostaria, sei lá, brushes personalizados. Beleza, então talvez você tenha que buscar algum outro que ofereça esse tipo de recurso. Eu gostaria de trabalhar algo mais tridimensional aqui na cena. E aí, com isso, você vai vendo qual software oferece esse tipo de recurso. Mas para começar, para quem está começando, tá? Às vezes eu vejo a pessoa já pegar um software muito robusto. Então, o Photoshop, como eu disse, ele não é lá um dos mais intuitivos. E aí a pessoa já tem essa dificuldade, essa curva inicial do aprendizado já é algo que ela já tem um pouco de medo e vai para o Photoshop e fica com mais medo ainda. Então, enfim, fica a dica, às vezes pegar algum outro software, tá? Principalmente os mais simples, até porque isso já te dá uma base do funcionamento, como que é isso digital, e depois ganhando experiência, e até com essa limitação, você procura outras soluções. Não são raras as vezes, tá? Inclusive, eu tenho alguns exemplos curiosos de alguns amigos meus que fazem maravilhas com softwares básicos, tá? Então, às vezes, a gente também menospreza a ferramenta. A gente tem essa falsa impressão que eu preciso de uma ferramenta mais completa, porque é ela que vai transformar o meu desenho em algo melhor. Quem dera, tá? Não se iluda. Não é a ferramenta que vai fazer isso para você. Ela pode te ajudar? Com certeza ela pode. Mas é uma inocência tão grande quanto eu achar que eu vou comprar uma caixa de lápis de cor caríssima, porque aí eu vou passar a pintar melhor. Não é bem assim, tá? Eu diria até o inverso, tipo, gaste muitas caixas de lápis de cor baratinha para quando você chegar na mais cara, você realmente saber utilizar, né? Senão não faz muito sentido, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Aquela história. Muito bem, deixa eu ver aqui mais uns outros. Chat bombando. Peraí, quem falou? E às vezes eu pulo algumas perguntas, tá? Peço desculpas, tá? Depois, se eu não responder alguém, vocês me avisam. Foi sem régua, eu uso outro lápis.
Então, isso às vezes é legal, a galera que já faz digital, né, depois tenta arriscar o tradicional. E eu particularmente acho que é algo interativo, né, que você sempre traz algum conteúdo novo, alguma informação nova dessa parte cíclica, né? Então, se você já faz digital e volta para o manual, você vai pegar algumas dicas que aí você pode voltar a utilizar no digital e vice-versa, né? Então, eu acho legal. O senhor tem alguma dica para desenhar perspectiva de plano inclinado? Tem algumas, sim. Eu preciso ver mais específico, tá? Uma dica genérica, assim, é muito complicado, tipo, senão eu acabo respondendo coisas genéricas também, assim. Perseverança. Pronto, é a palavra-chave. E encerra a aula de hoje. Obrigado, gente, por hoje é isso, sabe? Não sei até onde eu ajudo, algo assim. Agora, de repente, a gente pega alguns estudos de caso, que aí eu posso ver melhor. Ah, nesse caso, a gente pode fazer dessa forma, talvez fica menos genérico, tá? Talvez ajude mais. Deixa eu ver, Photoshop. Photoshop originalmente, né, o programa de edição de imagem, né, depois as pessoas foram se apropriando dele para pintura e coisas desse tipo. Ele faz bem, mas eu digo que não é meu favorito. Pode, galera, que achou conteúdo, pode compartilhar, com certeza. Tem uma galera do Clip Studio, são bastante fãs dele, tá? É uma ferramenta que eu particularmente não uso muito, até tentei. Eu ainda estou nessa saga de softwares, de tentar aprender mais softwares, mas eu preciso dar uma atenção maior a ele, tá? É um que eu confesso que eu não tenho muita experiência, mas eu vejo as pessoas falando muito bem dele. O próprio Mike aí faz uma propaganda boa dele. Tem o Paint Tool Sai, tem o... Enfim, tem dois que eu acho que são, vai, muito inspirados um no outro, assim, o Medbang e o Fire Alpaca, eu acho que eles são irmãos, se não gêmeos, eles são irmãos, eles são muito parecidos. E é legal que se você usa esse tipo de interface, você vai ver que tem bem uns 5, 6 que se aproximam muito. Então é aquela história. Não que necessariamente você vai pegar um, já sabe automaticamente usar o outro, mas tem coisas muito parecidas um com o outro, então você não se perde completamente. Mas eu lembro que semestre retrasado, a gente fez alguns desafios de desenho com os alunos, e aí eu fiz essa saga de tentar pegar vários softwares e fazer desenhos diferentes. Eu percebi isso, mas eu cheguei no Krita, eu fiquei um pouco perdido. O Krita eu me dei mal. Eu realmente não sabia me encontrar direito na interface, mas para dizer que eu não tive só esse impacto no Krita, que eu achei legal foi a quantidade de brushes e quantidade e qualidade de brushes no software padrão. Então você instala ele sem instalar nenhum pacote adicional e ele já vem com coisas muito legais. E o que eu gosto às vezes de me obrigar a fazer essa saga de conhecer vários softwares é isso. Às vezes você está perdendo alguns diferenciais justamente por não ter contato. Mas ao mesmo tempo eu entendo que se você não se especializa em um deles, você vai estar sempre arranhando a superfície, né? Então é aquela história. Se a cada mês, a cada semana, você pega um software diferente, você não consegue dar profundidade naquilo, né? Então você está utilizando as ferramentas básicas de cada um deles, não que seja errado, não que seja ruim, mas você vai ter sempre uma visão muito superficial. Se aquilo está te resolvendo, maravilhoso. Como eu disse, eu tenho muitos amigos que fazem maravilhas com ferramentas extremamente básicas, extremamente simples. Então não são as ferramentas que vai segurar a qualidade do teu trabalho, mas eu arrisco a dizer também o inverso, que conforme você ganha experiência, você vê que tem formas muito mais simples de desenrolar determinados desafios. E eu vejo muito nesses tutoriais de YouTube, quando eu vejo a pessoa desenhar, não são raras as vezes que eu vejo que eu faço a mesma coisa, mas de uma forma muito mais burocrática, muito mais passos, de uma maneira destrutiva às vezes. Então, a pessoa às vezes preserva coisas da camada, enfim, algumas facilidades dessa que eu acabo vacilando por não ter experiência maior.
Enfim, aí software a gente vai-se embora, a gente fica discutindo. O Krita eu achei interessante, tá? Ele, para mim, acabou, pelo menos dos que eu escolhi, né? Ele acabou sendo mais diferentão, mas eu ainda pretendo voltar nele. Eu só fui nos de graça, tá? E aí realmente o Paint Tool sai e alguns outros acabaram ficando de fora, mas dos de graça que eu utilizei, o Krita foi o mais diferentão, mas eu, eu, eu vou voltar nele. Eu dei uma atenção muito pequena para ele. Clip Studio tá. Esses trials são legais. Eu sempre só fico com aquela coisa que, como todo trial, né? Tipo, o problema é você pegar gosto pela coisa, né? E aí, logicamente, é o sonho de todo, todo fabricante, né? Todo desenvolvedor é assim. Espera que você pegue gosto, depois você compre, né? Então, é essa. Eu comprei o pacote Affinity, que eu também só arranhei, e às vezes pela praticidade você acaba voltando para os softwares anteriores, né? Mas eu quero focar mais neles e às vezes falta tempo para eu concentrar um pouco mais. Mas enfim, voltando, senão a gente fica só em software, aí lascou. Muito bem, então vamos começar, de certa forma, a parte de atividades de avaliação da disciplina, tá? Então a gente está inaugurando hoje. Inaugurando de uma maneira muito tranquila, tá? Então, eu já diria, dando spoiler, nada do que vocês não tenham visto, mas eu vou tentar explicar isso da maneira para vocês entenderem o processo, não só da avaliação dos conteúdos da aula de hoje, mas também para a disciplina como um todo, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Vai parecer repetitivo e realmente é, tá? Atividade de entrega, tá? Então, dê uma olhada nessa imagem. Então, perspectiva com um ponto de fuga. Nessa imagem, 2 pontos de fuga. Nessa imagem, 3 pontos de fuga. Então, literalmente, os 3 exemplos que nós já vimos, já treinamos, e muitos de vocês, inclusive, já fizeram. Olha aí, coisa boa, né? Para quem não fez, não precisa se desesperar, tá? Fiquem calmos. Então, basicamente, a nossa primeira atividade, tá? A atividade introdutória, que já tivemos aquela Quero Conhecer Vocês, beleza? Mas atividade valendo nota, efetivamente, tá? Então, essa é a primeira. Então, bem-vindos à nossa avaliação, tá? Então, das atividades de nota, tá? Essa nossa primeira, qual que é o desafio? Redesenhar aqueles 3 exercícios que foram mostrados para vocês, então os 3 exemplos, tá? Perspectiva com 1, com 2 e com 3 pontos de fuga, no processo que a gente já fez, utilizando a construção, as linhas de construção. Precisa apagar as linhas? Não, pelo contrário, eu prefiro até o inverso, deixe todas as linhas que vocês utilizaram. A única coisa que eu gostaria que vocês fizessem é que o traçado final vocês reforçassem um pouco mais, tá? Então, aquele traço um pouco mais forte, às vezes utilizar um lápis mais macio para ficar mais escuro, enfim, algum recurso que a peça finalizada ela se destaque do restante da cena, tá? Basicamente isso, mas a construção toda, pelo contrário, eu até prefiro que vocês mantenham isso na folha, até para ver o processo de construção de vocês, tá? Então, realizar, tá? Perspectiva com 1 ponto, com 2 pontos e com 3 pontos de fuga. Exatamente aqueles exemplos, tá? Não tem muito que pirar em relação a isso. Então, do jeito que tá lá. Deixa eu ver. Professor, eu já fiz. E agora? Beleza, eu vou abrir a atividade no Siga, só entregar. Professor, eu já fiz, mas não gostei dos meus. Posso refazer? Claro que pode, sem problema nenhum. Professor, eu nem comecei. E agora? Fica tranquilo. Vamos ter uma data para entrega. Data de entrega é até 28 de outubro. Deixa eu tentar explicar a questão da data de entrega, tá? Mike, me ajuda aí se eu vacilar. As datas de entrega, como vocês podem ver, temos a palavra, e uma palavra bastante importante é até. Ou seja, quem quiser entregar antes, são raros, tá? Mas eles existem. Então, essas pessoas que às vezes pretendem entregar antes a atividade, tudo bem. É uma atividade que ela vai estar disponibilizada no Siga. A entrega sempre pelo Siga, tá? Exclusivamente pelo Siga. Toda entrega valendo nota, obrigatoriamente pelo Siga, tá? E aí tem um prazo de fechamento no Siga, tentem respeitar, tá? E aí eu sigo o padrão do Siga, tá? A data final, então, seja qual for a data da atividade, nesse caso, 28 de outubro, até as 23h59, ou seja, até 11h59 da noite,
vai estar aberta. Meia-noite, virou o dia, 29 de outubro, encerrou, fechou a atividade, não vai ser mais possível entregar pelo Siga, tá? Ah, professor, vou te mandar pelo e-mail, vou te mandar pelo Discord. Conversem comigo, tá? Mas como eu disse, respeitem as datas. É importante ter esse respeito às datas, os prazos, etc. Muito bem. Eu terminei antes, terminei hoje já tenho isso tudo pronto. Para mim não é novidade nenhuma. Posso entregar? Pode. Essa exclusivamente agora ainda não está aberta, eu vou abrir no Siga, mas assim que ela for aberta, vocês já podem entregar, sem problema nenhum, já se livra disso. Sugestão, tá? O até 28 de outubro, e isso eu estou falando dessa atividade 1, mas vale para todas as atividades da disciplina, tá? É um negócio que é uma cruz que eu carrego, eu tento explicar isso o mais cedo possível para evitar atritos, mas evitem, eu falo, tá? Mas enfim, perseverança. Evitem deixar para a última hora. Então, vamos tentar entender o seguinte. A disciplina de desenho, basicamente vamos desenhar. Vamos desenhar em várias atividades, com vários conteúdos, enfim. A disciplina é isso, tá? Ah, mas tem que desenhar sempre, que saco. Pois é uma disciplina de desenho e é uma disciplina prática. É isso. Ah, mas eu odeio desenhar. Reveja. Então, talvez não seja a disciplina para você. Mas caso você esteja nela e queira continuar, sim, vai ter que desenhar, sim, vai ter que entregar alguns desses desenhos. Beleza. Com isso em mente, vamos ter esses prazos. Então, os prazos máximos de entrega. Então, é importante que eu entendo, tá? Que a correria, aquela coisa toda, não tive tempo essa semana, enfim, eu entendo completamente. Mas evitem, eu reforço, evitem de deixar para a última hora, porque quase sempre ou não dá tempo de entregar, ou isso compromete a qualidade do desenho. De toda maneira, vai afetar a nota de vocês, tá? Então se antecipem. Sempre que possível, eu entendo essa parte do se possível, façam com antecedência, até porque se der qualquer coisa errada, ou ainda melhor, posso consultar o professor e o monitor da disciplina para poder estar sempre melhorando o desenho, melhor ainda, tá? É um pouco utópico isso, mas sim, é o que a gente espera. Então, essa parte do acompanhamento é importante, tá? Até porque quem resolve deixar para fazer, beleza, até dia 28, eu vou começar dia 28. E aí começa com isso, acaba se comprometendo essa parte de mostrar, de apresentar o desenho, de mostrar o processo e simplesmente pega e entrega. Então é assim, fator sorte, né? Então, espero que eu tenha feito corretamente, espero que esteja certo e assim por diante. Então é um risco muito grande. Enfim. Pronto, o Mike muito mais sucinto que eu. Não deixar para a última hora. A gente avisa, né? Assim, sabemos, né? Sabemos que vai rolar, mas siga Caio, siga direto, tá? Eu fui entregar no final do prazo, estava lá fora do ar. Eu entendo, tá? Às vezes eu vou corrigir e ele está fora do ar. Eu entendo completamente. Professor, eu fiz, mas não está igual os exemplos, mas ainda está com um ponto. Deveria refazer ou entregar assim? Olha, eu particularmente tentaria refazer. Eu preciso olhar o exemplo, tá? Se for um exemplo que está próximo, mas está um pouco deslocada a imagem, não tem problema. Agora, mas a minha imagem utiliza um ponto de fuga, ela é completamente diferente, mas utiliza um ponto. Refaz. Então, nesse caso, refaz. Não tem nem o que discutir. Agora, os meus não estão muito alinhados, igual a imagem. O meu, ao invés de um quadrado, está um pouco retangular. Não, aí não tem problema. Não tem problema nenhum, até porque eu não passei medida, não passei esse tipo de coisa, então fica tranquilo. Agora, uma imagem completamente genérica que utilize um, dois e três pontos, não, ainda não. E já já vocês vão entender o porquê disso. Mas, minha dica, tá? Se for uma imagem completamente diferente, refaça. Caso contrário, com pequenas diferenças, tá? Tudo bem, tudo certo. Beleza? Vamos passar essa parte. Alguma dúvida? Professor, para pedir feedback direto no Discord ou manda e-mail? O jeito que vocês acharem melhor. Então vocês podem me contactar, seja pelo Discord, seja pelo e-mail. Lembrando, tá? Deixa eu reforçar isso. Eu entendo esse entrave, tá, de alguns de vocês já. Eu tenho vergonha de mostrar meu desenho para a sala toda, aquela coisa toda. Eu prefiro discutir no privado. Ok, beleza. Mas o recomendado, né? O recomendado é que
Primeiro, não tenham vergonha. Então, dúvida todo mundo tem. Eu tenho. Então, todos temos. Nesse caso, seja assim, humilde e até, por que não, humano, de mandar lá o desenho com a dúvida, seja ela qual for. Por que que isso é importante? Porque essa dúvida que às vezes você tem em mente que ela é só tua, na verdade, boa parte da sala tem também. E aí facilita meu trabalho por quê? Porque ao responder essa dúvida, eu já vou estar respondendo umas 7, 8, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, com isso, evita dessas 20 pessoas virem me procurar, professor, isso aqui. Então, tipo, pô, já respondi, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui, não sei o que, não sei, às vezes é um Ctrl+C, Ctrl+V na cara de pau mesmo, mas vocês não sabem, então estão me procurando no privado, tá tudo certo. E não são raras as vezes que eu me abuso, e aí eu mando no Discord. Então, não falo da pessoa especificamente, mas eu falo: olha, casos como esse, vocês podem fazer assim. Então, sempre que rolar, tá? É assim. Entendo, né? O professor está de saco cheio de responder no privado, está colocando no grupo para já tentar limpar essa galera que vai me procurar no privado. É proibido de me procurar no privado? Lógico que não, lógico que não. Tanto eu quanto o Mike, mas fiquem à vontade, principalmente se for o Mike. Se for o Mike, todos vocês podem procurar no privado, sem problema nenhum. Mas às vezes é muito mais prático a gente discutir isso pro grupo, porque não só agrega já esse conteúdo, como fica registrado. Então é bem mais prático. Tudo bem se for no digital? Então, é aquela história de sempre. Preferencialmente manual. Se não tiver como, tá? Se eu já fiz no digital, já está pronto e ficou bem legal, tudo bem. Então, eu acho que o importante dessa atividade é justamente compreender a construção. Agora, a trapaça, sim, né? Eu vou usar um auxílio de linha que já faz a construção sozinha, é aquela história. Eu não parei para pensar, eu simplesmente fui reproduzir, né? Então, nesse caso, afeta um pouco, mas beleza, assim, ó, já sei fazer isso aí para mim não tem mistério nenhum. Cada um de vocês, tá? É um negócio que eu gosto também de esclarecer, assim. Eu tô trapaceando, tô me dando muito bem, eu tô enrolando o professor. Fala, olha, não me leve a mal, mas vocês estão se enrolando, porque eu também já sei, vocês não vão. Eu tô enganando o professor, eu fiz uma trapaça muito boa, legal, que bom. E às vezes eu faço aquela vista grossa, né? Tipo, pô, você me enganou, né? Beleza, e era isso, e fica assim, não vou ficar pegando muito no pé, tá? Isso aí é claramente você trapaceou. É muito raro, a não ser que realmente eu esteja aquele dia meio virado, né? Mas é muito raro eu pegar no pé da pessoa. Simplesmente, mas é aquela coisa, sempre dá, dá um ar de tristeza, né? Fala, pô, sabe, eu não vejo sentido nisso, não vejo sentido na trapaça, sinceridade. Não estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Só estou dizendo que realmente trapacear que acontece, tá? Infelizmente acontece aí todo semestre, sempre tem um trapaceirinho, mas eu geralmente me faço de louco, tá? Não fico fazendo muito atrito com a pessoa. Até de vez ou outra eu compartilho com o Mike, falo, pô, olha esse caso aqui, cara. Mas enfim, é aquela coisa. A gente dá boas risadas e reprova o aluno, tudo certo. Deixa eu ver. E aí voltando ao que o Mike está dizendo, tá? O que eu acho legal do Discord são duas coisas, tá? Uma, para a gente entender, e eu não quero dar essa falsa impressão, que é um conteúdo online, tá? É uma aula digital particular, então vocês não estão simplesmente comprando um pacote, estou matriculando num curso de desenho online, onde vou ter atendimento individualizado. Não é isso, tá? E o que eu acho que o Discord ele traz uma maneira muito boa é lembrar que vocês estão inseridos num grupo. Então, mesmo que hoje isolados, tá, em cada um na sua casa, no seu trabalho, onde for, mas temos um grupo envolvido. Então é legal colocar a galera na discussão. E eu não quero ser o detentor da palavra, tá? Tudo tem que ser o professor, a autoridade, a última palavra do assunto. Não. Às vezes eu acho legal um bate-papo, um comentar o desenho do outro. Pô, muito legal isso aqui que você fez. Como é que você fez isso? Então, sei lá, quem for utilizar o software, você fez em qual software isso? Material manual, pô, que material que você utilizou? Porque eu acho que esse tipo de coisa agrega e é justamente ele valoriza esse caráter de grupo.
Então isso, pelo menos na minha visão, tá, é algo que é indireto, mas que é muito valioso para a disciplina. Então eu gosto e eu tenho gostado muito no Discord por conta disso, que ele traz essa questão do grupo, essa questão da turma, que estava muito frio, muito distante nesse formato remoto, então ele, de certa forma, consegue aproximar um pouco o grupo. Então é legal essas discussões, tá? Eu entendo, mais uma vez eu entendo, tá? O bloqueio de algumas pessoas em compartilhar o desenho, esse tipo de coisa. Para quem tiver esse anseio, tal, qualquer problema, qualquer limitação que for, à vontade, tá? Pode nos procurar pelo privado, por e-mail, pelo Siga, onde for, da maneira que vocês acharem melhor, a gente vai dar o assessoramento. Mas para quem puder, tá? E não são raras às vezes, já aconteceram alguns casos muito legais, que a gente tem vários relatos aí dos semestres anteriores, de pessoas que inicialmente também tinham esse bloqueio, mas que por conta desse incentivo foram tentando superar isso, e depois lá para o final do semestre já estavam bem à vontade em compartilhar o desenho. Então eu acho que é algo que, de certa forma, vai agregando também para o lado pessoal. Então eu acho que ajuda, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que ajuda. Deixa eu ver. Tem, são essas, não essa imagem aqui, tá? Mas justamente as três, né? Então, essa aqui, essa e essa, né? Então, as três que já foram compartilhadas, não precisa ser necessariamente agora, tá? Vocês têm até dia 28 para entregar, mas sim essas três imagens aí, beleza? E eu acho que eu respondi todo mundo, tá? Se porventura ainda não. E aí, por falar em burocracia, tá? Algo que eu estava devendo a vocês, mas já, de certa forma, compartilhei. Então, foi o nossa planilha, tá? Planilha, lembrando que temos o plano de ensino, temos as atividades, temos as notas, temos as considerações de cada um dos trabalhos. Outra coisa que eu também já estou falando desde o início, porque algumas vezes os alunos não entendem algumas características dessa planilha e vão descobrir isso quando descobrem lá no final do semestre, tá? Então já deixa eu explicar isso logo no início. Eu sei que ainda assim vão ter algumas pessoas que não vão pegar essa história, tá? Mas enfim, já falando agora no início, tá? Temos a planilha, então a planilha tem essa cara. Nessa parte temos o plano de aula, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, então, a planilha está nesse link aqui, tá? Então, depois vocês acessem. Não precisa ser agora também, mas depois acessem, tá aí a planilha, confiem. E aí, depois nessa planilha, um dos pontos importantes dela, justamente as abas. Então, lá embaixo, nessa parte do rodapé, tá? Então, lá embaixo temos as abas, onde cada uma delas corresponde a uma das coisas. Então, a primeira é o plano de aulas, a segunda a gente vai para a parte de notas, quadro geral de notas, tá? E depois em diante são as atividades específicas. Nessas atividades específicas vamos ter a nota, você tirou nota 8,5. Então, por quê? Vai estar lá os critérios de avaliação e vai estar alguns comentários rápidos. Como eu sempre digo, tá? São comentários rápidos porque vocês são muitos, tá? É muita gente para ficar digitando lá como é que foi naquela atividade. Então, eu coloco alguns comentários genéricos, tá? Mas que dá para ter uma ideia da avaliação. E se por acaso vocês ainda tiverem dúvida, eu gostaria de saber o porquê que eu tirei tal nota. Beleza, a gente conversa, é conversa particular, e aí eu consigo resolver cada um de vocês, mas todos eu não consigo ficar escrevendo longas redações, tá? Até porque senão a gente teria uma atividade no semestre, assim, ainda assim eu ia atrasar a correção, tá? Eu já não sou o mais rápido de todos, e aí eu teria mais atrasos ainda. Então, importante, tá? Esse rodapé ali da planilha é importante, cada uma ali das abas vai levar para um canto específico, tá? Na parte das notas temos um quadro, tá? Que diz todas as atividades que vamos ter ao longo da disciplina, as datas de entrega, que isso também depois vai estar colocado no SIGA, e depois as notas de cada uma delas, tá? Depois a gente faz a médiazinha lá na aba de notas, eu coloco geralmente o quadro geral de notas para vocês terem uma ideia. Beleza? Lembrando que nossa última atividade do bloco criativo, ele é um ponto extra, tá? Então é uma disciplina que tem 10 pontos mais um extra. E aí fica a critério de vocês se querem fazer ou não, complementar a nota ou não. Eu já estou com 10, não faz sentido ficar com 11. Beleza, vocês que vão administrar. Beleza? Certo?
Não, sem problema. Para quem já está fazendo aí em aula, tranquilo, mas lembrando que não é para agora, tá? Não é necessariamente para agora. Um vídeo que eu compartilhei com vocês no Discord, tá? Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu, particularmente, sou muito fã dessa dupla, tá? Mas, enfim, é um dos vídeos específicos onde, no geral, tá? Os vídeos deles, o que que eles fazem? Eles pegam desenhos da galera que acompanha eles, tá? Que enviam esses desenhos para eles. E eles fazem alguns comentários dentro de uma temática específica. Nesse vídeo, exclusivamente, eles discutem perspectiva. E é legal que eles pegam exemplos, tá? Então, esses desenhos, essa galera que assiste o canal deles acaba enviando para eles, aí eles fazem algumas discussões. Então, uma delas é não necessariamente só a aplicação da técnica em si, mas também o quanto que isso está associado à narrativa. Então, nesse caso específico desse vídeo, eu gosto de duas coisas. Que eles mostram justamente as facilidades, tá, de utilizar as ferramentas digitais para o auxílio da perspectiva, mas mais do que isso, é essa discussão que eu estava comentando com vocês, de utilizar a perspectiva a favor. Então, justamente a favor da imagem que vocês querem desenvolver. Nesse caso deles, então, eles pegam a construção da cena. Então, um exemplo, tá? Eles pegam essa cena do que foi enviado o desenho, aplicam, então, foi feita com um ponto de fuga, e eles comentam que um erro muito comum que eles enxergam nos desenhos enviados para quem está começando é fazer justamente a linha do horizonte lá em cima. Então, ela é muito alta, e a gente simplesmente tem essa cena que fica esse vazio, né? Fica essa coisa sempre jogando para cima, muito longe da altura da visão do observador, né? E aí, o que, que eles propõem? Então, eles pegaram essa cena original, já tem um redesenho nela, tá? Mas só para entender, então eles pegam a cena do horizonte e baixam. Então, simplesmente descem essa linha do horizonte, e aí, por consequência, vão redesenhar a cena. Então, a cena que era assim, ganha essa cara. E aí, depois eles fazem um redesenho e aplicam o personagem. Então, quer dizer, a cena que era desse jeito, fica desse jeito. E é interessante, aí um dos pontos que eu gosto bastante, porque assim, não mudaram, tá? Continua sendo um ponto de fuga. E aí é isso que eu falo que engana às vezes. Ah, um ponto de fuga não dá para fazer coisa legal. Lógico que dá. Então eles mantiveram um ponto de fuga. A única diferença que eles dão a dica é literalmente baixar a linha do horizonte. Então eles colocam lá para baixo, ela estava lá em cima, foi lá para baixo e redesenhou a cena de acordo com isso. Lógico, aplicou algumas outras coisas, tá, de valores tonais, tudo, mas enfim, o geral da coisa é tentar estabelecer essa câmera, tá? E aí eu falo às vezes, quando a gente pega conteúdos indiretos relacionados não necessariamente a desenho, mas essa parte do visual, que casos como, por exemplo, da fotografia, de você aprender a enquadrar algo do cinema ou o que for, aprender a linguagem de planos, então aprender como é que você consegue valorizar mais a cena, o personagem, coisas desse tipo. Então tudo isso agrega ao desenho também. Então não é porque necessariamente não está diretamente ligado ao desenho que não seja importante. Então é legal esses conteúdos porque você vai juntando essa coisa toda. Não, calma, a gente chega lá. Calma, sem sofrer por antecipação. Calma, calma. A atividade 2 de vocês é mais maneirinha. Calma. Um passo de cada vez. Meu sonho, não vou mentir, tá? Meu sonho, o Mike tá comigo aí, ele pode confirmar. Meu sonho era fazer algo nessa linha, mas a gente depende muito do ritmo da turma, tá? A gente não pode só exigir isso de vocês. Mesma coisa, tá? Então, uma outra cena, linha do horizonte agora não tá literalmente tão em cima, mas ainda tá alta, tá? E aí é interessante perceber agora também algumas modificações. E eles baixam, né? Eles baixam essa linha do horizonte. Nesse caso, agora 2 pontos, tá? Então tem 2 pontos de fuga, não mais um, agora 2 pontos. Mas eles baixam essa linha também e valorizam mais a cena, né? Então aquela história. Logicamente tem o estilo de traço deles também, mas enfim. Só para entender o redesenho, né? Esse aqui é bem legal, ele até engana, tá? A gente tem a ideia que ele acaba utilizando 3 pontos, não é. A única diferença é que, ao invés
de ele utilizar os pontos no eixo horizontal, ele utiliza os pontos no eixo vertical. E isso dá para criar alguns efeitos bem legais, tá? O que eu já tinha comentado com vocês, que uma das facilidades do digital, tá? É que por vezes, e até para distorcer menos a cena, o nosso ponto de fuga acaba ficando bastante longe. Então, para ter essa facilidade de trabalhar um ponto bastante distante, então o digital ele auxilia bastante nisso. Então, não vou mentir que ele ajuda, tá? Eles trabalham as linhas, a construção da cena. A distorção ela acaba sendo menor, né? Até porque o ponto está bastante longe. E eles criam uma dinâmica. A pessoa que fez o desenho originalmente já tinha trabalhado com essa questão dos planos, né? Ter esses personagens misteriosos no primeiro plano e o personagem de destaque aí no meio, mas eles conseguem valorizar ainda mais, né? Então, aumentando esses personagens no primeiro plano e dando esse ar mais dinâmico, né? Para esse personagem central. Então, fica algo muito mais dramático, né? Então, quanto que a cena. Eu gosto dessas coisas de redesenho para você ver o potencial da coisa, né? Então, algo bem legal. Agora sim, tá? Uma câmera inclinada. Nesse caso, tem a perspectiva de 3 pontos, a distorção, e eles comentam muito que as pessoas têm a falsa impressão que a perspectiva está só ligada à questão dos cenários, e não é verdade, porque os personagens eles estão associados a esses cenários, e por consequência, os personagens eles são regidos também pelas mesmas regras que do cenário, então é legal que eles estejam não só acompanhando, mas tão convincente quanto. Então, depois vocês podem ver no vídeo. É uma cena que eles gostaram bastante, eles gostaram do ângulo, eles gostaram do aspecto criativo da coisa, mas que eles viram que tinha alguns detalhes que poderiam melhorar. Então, eles valorizaram mais a cena, inclinaram um pouco mais a câmera, tá? Então, afasta um pouco mais e joga ela um pouquinho mais para cima para dar uma inclinação maior. E aí, por consequência, tá? O personagem também é regido aí pela essa distorção. Esse é um dos caras da dupla, tá? Eles são muito engraçados. E tem essa distorção, e com isso está adequada ao cenário. Então, o resultado final ficou muito legal, né? Então, valoriza o personagem, a cena, o enquadramento, aquele tipo de coisa. Beleza? Alguns outros efeitos, tá? Então, tem esses efeitos de distorção do abalonado, e até vocês tinham comentado no nosso último encontro, tá? Ah, e acima de 3, né? 4 pontos, 5 pontos, enfim. Tem aquela olho de peixe, a lente que eu tinha comentado com vocês, que justamente essa distorção que também a gente pode ver na fotografia, no cinema, isso também pode ser reproduzido no desenho. Esse é um exemplo, tá? Então, a pessoa que mandou o desenho já utilizou essa visão bastante audaciosa, tá? Do personagem em primeiro plano, de ter o cenário totalmente distorcido, essa coisa mais abalonada, muito legal. E depois eles mostraram alguns auxílios, tá? De aplicar isso de uma forma mais apropriada e justamente essa adaptação dos traçados de trabalhar a cidade. Então tem todo um grid, depois vocês podem ver no vídeo, tá? Mas todo o grid com a distorção, aquela coisa toda. Muito bem. Nesse sentido, que da parte do redesenho, de redesenhar cenas, é justamente o gancho que eu pego para a gente ver a próxima etapa desse conteúdo de perspectiva, tá? Até porque a gente vai encerrar essa parte e seguir para outras discussões, mas só para vocês entenderem. E não se preocupem, tá? Não é nada tão mirabolante. O coelho poderia estar mais distorcido? Poderia ter explorado mais a câmera, né? Aquela coisa que ele ficar mais cabeçudo, né? Então a cabeça um pouco maior, né? Tudo depende de quanto você aproxima a câmera, né? Poderia aproximar mais a câmera e dar aquela história de a cabeça ficar mais distorcida e o corpo mais afinado, né? Dá para fazer sim. Então, o legal eu diria que um bom uso, né? Um bom uso da perspectiva, na verdade, ela valoriza a cena, né? Ela não compete. Eu diria que, independente da técnica que a gente for utilizar, né? Quando a gente pensa numa ilustração no geral, e independente da técnica também, é aquela história. Tem que estar tudo amarrado, né? Então, a decisão do que utilizar, de como ser mostrado,
às vezes a gente se apega muito só na parte do fazer, mas o planejamento é tão ou às vezes mais importante. E é justamente essa parte da construção da cena em si é um dos grandes desafios. É você justamente trabalhar essa parte visual de como isso vai ser mostrado. Então, essa parte que, logicamente, tem a outra metade que também é importante. Então, você fez o planejamento, mas depois tem que executar, né? Então, digamos que só planejar também não adianta. Então, você tem que ter uma boa execução. Mas justamente essa boa aplicação é você responder da maneira devida um desafio, né? Um desafio que você tem visual de como mostrar aquilo da melhor maneira. Então, seja perspectiva, seja uma distorção, seja um, dois, três ou mais pontos, o que, que vai estar envolvido nisso, né? Então, essas decisões, elas meio que são consequências, né? São consequências do que e de como você quer mostrar. Então, é muito legal. Eu, particularmente, sou muito fã de ver não só criações, mas ainda mais os bastidores dessas criações, porque você vê um pouquinho dessas decisões envolvidas, e é legal ver como que essa galera planeja, raciocina, executa. Então, tem muitas coisas que a gente às vezes perde em ver só o resultado final. Então, não desmerecendo o resultado final é muito legal, mas o desafio de chegar nele, às vezes, está uma lição muito maior do que você só ver algo pronto. Então, eu particularmente sou muito fã de ver esses making-offs. Perspectiva interessante, porque você... digamos assim, que eu falo, né, é um pouco desleal competir com a nossa cabeça, né? Nossa cabeça, ela sempre é mais mirabolante, né? Ela até trapaceia às vezes. E é aquela competição, né? Quando você lê o livro primeiro e depois isso passa a ter uma adaptação para o cinema, é um desafio muito complicado e são raras as vezes que consegue igualar ou até mesmo superar, né? Porque está competindo com a tua imaginação. Então, é uma briga desleal, mas às vezes é legal quando você tem essa visão, tipo, é exatamente a forma como eu tinha imaginado. E é uma recompensa muito legal, né? Porque imagina que é todo um time, né? Toda uma equipe de pessoas envolvidas para trazer esse tipo de solução e para te agradar, agradar as pessoas não é fácil. Então é um desafio muito grande. Então é o que eu falo. Quando você não precisa estar nem extasiado, mas só de não ter raiva daquilo que foi feito, já é um mérito muito grande. Então, eu diria que já é algo bastante aceitável, bastante recompensador para a equipe. Se você passa a gostar, então, aí realmente é o auge, né? Então, realmente o trabalho foi muito bem sucedido e é um desafio muito grande, né? Quando você trabalha essa linguagem que é textual para a imagem, né? É um desafio muito grande. Seguindo, tá? Então, essa parte de reconstrução de ambientes em perspectiva. Vamos entender qual que é a proposta audaciosa envolvida nisso. Outra atividade de entrega. Então, já temos outra na sequência. Então, pô, para quem não tinha nenhuma atividade, já está em duas na mesma aula, calma, a gente chega lá, vamos devagar. Assim como já fizemos nas aulas anteriores, vamos pensar o seguinte: a gente tem fotos, seja quais forem, tá? E aí, nesse caso, a gente pega a partir de cada uma das fotos, tenta identificar onde é que está o ponto de fuga. E aí, aquelas dicas que eu já tinha dado, né? Então, seja pelo trilho, seja pelo os fios, seja pela linha da coluna, seja pelo um alinhamento do teto, seja pelo aramado, seja pelos ladrilhos, enfim, por onde for, você conseguir definir algumas linhas que vão te levar a esse ponto de fuga. Então, nesse caso, todas as três com um ponto, tá? Beleza, achou, sem mistério. Dois pontos, mesma história, você pega linhas aí que podem te direcionar, então, aos pontos de fuga, tranquilo. E essas são dois ou são três? Daí você vê, mas as linhas verticais estão todas paralelas. Então são dois. Então, dois pontos de fuga, beleza. Primeira parte. Vocês vão procurar imagens, tá? E aí a ideia é que sejam imagens genéricas. Não peguem, por exemplo, imagens de livro que ensina a perspectiva e aí é o exemplo, sabe? Aquela história, como eu já tinha comentado da trapaça, tem como trapacear? Sempre tem, pô, sempre tem, aí é aquela história.
É uma briga de gato e rato, né? Ah, espero que o professor não pegue aquela coisa toda, espero não zerar nessa atividade, mas enfim, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, nas CNTPs, a gente busca imagem, onde for, Google Imagens, banco de imagens, seja ele qual for, enfim, você procura uma imagem qualquer, que você vai tentar identificar se aquela imagem tem um, se ela tem dois, se ela tem três pontos de fuga. Pô, e agora? Eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Beleza, manda lá, manda pra galera, vocês discutem, joga no Discord. Galera, achei essa imagem, e agora? Algo que eu já vou adiantando, tá? Coisas que podemos fazer, coisas que talvez a gente fique com o corpo mole. Professor, onde é que fica esse ponto de fuga dessa imagem aqui? Não sei, me diz aí, porque é justamente um dos desafios é encontrar. E isso acontece às vezes. O Mike tá aí de prova. Então, uma coisa é a gente jogar no Discord assim, olha, eu acho que os pontos são aqui. E até é a parte que eu me faço de curioso, né? Tipo, por que que você acha que os pontos são aí? Ah, se for pegar, tem essa linha aqui, que ela vai convergir aqui, essa outra aqui, pronto, achei um ponto. Beleza, um raciocínio bom. Então, eu discordo, talvez o ponto seja um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas beleza. Então a gente tem um diálogo baseado no raciocínio, legal. Agora coisas como, e aí, professor, onde é que está esse ponto de fuga aí? Já vou responder de imediata. Não sei, não sei. Vocês que me digam. Então vai rolar essa preguiça, tá? Pô, que má vontade, né? No... Pois é, mas é justamente uma das partes da atividade é vocês treinarem isso, vocês treinarem esse olhar para tentar identificar onde é que fica o ponto de fuga. Então, já vou dizer já de imediato, tá? E essa aqui, são dois ou três pontos? Não sei, me diz. Você conseguiu achar o terceiro ponto? Você não conseguiu achar? Então, enfim, voltando. Procure imagens, tá? Imagens, um exemplo de cada. Um exemplo de um ponto de fuga, um exemplo de dois, um exemplo de três. Eu achei mais de uma imagem. Qual que eu uso? Vamos ver o exercício todo, tá? E aí eu acho que talvez fique mais fácil para vocês definirem, mas eu diria que às vezes uma imagem com qualidade, não só de resolução, estou dizendo, mas vocês vão ver alguns aspectos da qualidade dela, da construção, vai facilitar o exercício, tá? Então é o que eu digo. Facilitem a vida de vocês. Uma boa referência vai deixar toda essa atividade mais fácil. Primeiro passo, escolher as imagens, beleza? Pode ser cena de filme? Pode ser cena de filme. Pode mostrar exemplo? Sim, mostrarei vários exemplos. Mostrarei. Segura só um pouquinho. Beleza? Mas sim, sim. Deixa eu já adiantar, complementar a pergunta da Rafaela. Pode ser cena de jogo? Pode. Preferencialmente os jogos mais baseados em realismo. Deixa eu explicar o porquê disso, tá? Não porque eu seja fanático pelo realismo, mas justamente que alguns, principalmente os de fantasia, eles podem trabalhar com algumas distorções na cena que vão acabar criando mais confusão para vocês do que auxiliar. Como eu digo, facilitem a vida de vocês, tá? Então, é o que eu digo, se vocês pegarem jogos atuais, tem os realistas que é um filme, né? Então, não daria para dizer muita diferença de um filme para o jogo. Então, nessa qualidade gráfica, visual, tá? Então, nesse caso, eu não vejo problema nenhum de você utilizar uma cena de jogo, uma cena de filme. Para mim é indiferente. Só lembrando o estilo, tá? Não que eu seja averso a algo mais fantasioso, mas porque necessariamente talvez tenha distorções que vai complicar a vida de vocês. Eu quero ajudar, tá? Pode não parecer, mas eu quero ajudar. Tá aí o Mike mais uma vez. Tô em dúvida se essa imagem é legal ou não é. Manda lá, a gente discute numa boa. Vocês mesmos podem discutir e assim por diante. Exemplo, tá? Eu achei essa imagem. Então já estou dando spoiler para vocês. Mas deixa eu explicar. A imagem como um todo, ela tem essa visão de corredor, né? Então é algo como se eu estivesse olhando de frente e como se fosse uma visão do infinito. Então é uma visão que me leva para longe, reto. Estou olhando reto. Um ponto de fuga. Quase sempre, casos assim que você está de frente olhando reto, um ponto de fuga. Não tem muito mistério aí, tá? Então, um ponto. Onde é que está esse bendito ponto?
Vamos procurar coisas que podem denunciar a localização desse ponto. Vou dar algumas dicas, tá? A cama, por mais que a roupa de cama seja aquela coisa que não é necessariamente reta, tá? Tem um abalonado, tem algum relevo, ainda que essa aqui tá bem arrumadinha, tudo, mas ainda assim dá para pegar algumas dicas nela, mas eu iria em outras coisas mais garantidas. Então, por exemplo, rodapé. Então, o rodapé da parede já tem linhas aqui que você tem mais garantia que são retas. O quadro, ele pode te ajudar, mas você não tem a garantia que necessariamente eles são do mesmo tamanho, eles estão alinhados. Então, nesse caso dá certo, mas é algo já um pouco mais arriscado, tá? Eu diria que o rodapé, se você for pegar o rodapé aqui do lado esquerdo e do lado direito, já poderia te ajudar. Você ainda tem alguns outros elementos, tá? A estrutura da cama em si, tem as janelas também é mais garantido, que são linhas retas, com esse tipo de coisa, e assim por diante. Mas enfim, você quis ser ousado, pegou as linhas do quadro também, pegou essa parte aqui dessas almofadas, beleza, foi juntando tudo, onde essas linhas convergirem, e aí eu pulo o exemplo, né, e mato, mas enfim. Só deixa eu dar o spoiler só para não perder o raciocínio. Muito bem. Então tá lá, onde convergir essas linhas, um ponto de fuga, tá? Então eu descobri o ponto de fuga, por consequência já estabeleço onde é que fica a linha do horizonte, onde é que fica o meu ponto de fuga e as linhas de construção que eu utilizei para determinar a localização desse ponto de fuga. Daí, em casos como esse, por exemplo, muito melhor do que vocês simplesmente jogarem no Discord essa imagem aqui. E aí, professor, quantos pontos tem essa aqui? Vocês já jogarem algo assim, muito melhor, porque já mostra o raciocínio de vocês, e aí fica mais fácil para a gente administrar onde é que vocês estão errando. Então, às vezes, essas linhas elas não estão construídas da forma devida, ou até a própria foto de vocês. E foto, não é porque é foto e porque é real que necessariamente essas linhas sempre batem, tá? Então, às vezes, não dá certo pela própria fotografia, pela distorção e assim por diante. Então, é legal esse tipo de construção já previamente feita para a gente conseguir enxergar o que tem de errado ali ou se está certo. Às vezes, não está certo, acabou, era isso e pronto. Beleza. Então, achei a imagem, através do traçado de construção, seja ele qual for, encontrei o ponto. Primeiro passo, beleza? Então, voltando. 3 imagens. 1, 2 e 3 pontos. Achei essa, um ponto. E essa agora? É aquilo que eu tinha conversado com vocês. Se ela não está mais de frente, ela está de esquina. Esquina, fica a dúvida. Ela pode ser 2 ou 3. Beleza. Está de esquina, não é mais um ponto. Já eliminei um, temos 2 e 3. Como é que eu faço para saber se ela é de 2 ou 3? Linhas verticais. As linhas verticais, principalmente as dos extremos, elas estão paralelas com a do centro, ou seja, todas estão retinhas na vertical? Se a resposta for sim, 2 pontos. Muito raramente, a não ser que realmente o terceiro ponto esteja muito, mas muito distante a ponto de você não identificar a distorção, mas caso venha a ser 3 pontos e a distorção for mínima, a gente vai encarar como 2, tá? Então, essas linhas verticais, 2 pontos. Esse caso aqui, até bastante distorcido, né? Estamos numa esquina, não estamos mais de frente, pode ser 2, pode ser 3, só que agora temos uma distorção. Imagina como se a gente estivesse lançando um raio lá para o céu. Então, se a gente fosse ligar todas essas linhas da parede, é como se fosse virar uma enorme seta levando lá para o céu. Vocês enxergam isso? Beleza? Temos um, temos 2, temos 3 pontos. Essas são minhas imagens. Estão boas? Estão boas. Dá para fazer? Dá para fazer. Beleza, já primeira parte, já fiz. Achei minhas 3 imagens reais. Fiz a construção, achei o ponto. E agora? Talvez essa é a parte mais difícil, mas também é a última etapa da atividade, tá? Primeira etapa, achar a imagem.
Segunda etapa, achar os pontos. Terceira parte, vamos criar um redesenho, tá? Uma blocagem. O que, que vem a ser isso? A gente vai redesenhar a cena de uma maneira mais simplificada. Deixa eu explicar com exemplo, fica muito mais fácil. É agora, agora é a hora. Agora é a hora do medo. Vamos lá. Cena, tá? Nesse caso, um ponto de fuga. Fiz os traços, encontrei o ponto. Meu ponto é esse. Beleza. Tive a garantia que ele está correto. Beleza. Eu vou redesenhar a cena de uma maneira simplificada através desse ponto de fuga. Deixa eu tentar explicar um negócio bastante importante que às vezes se confunde, tá? Qual que é a ideia? Não é, por exemplo, eu vou simplesmente aplicar uma camada por cima e vou redesenhar a cena toda. Não é isso, tá? A gente não está falando para fazer um trace, não está falando simplesmente passar por cima. Não é isso. Vocês podem utilizar a imagem de baixo como base? Pode, não tem problema nenhum. Mas a ideia é pegar esse ponto de fuga definido e redesenhar a imagem através dele, de uma maneira simplificada, ou seja, algo mais blocado. Gente, primeira coisa, a gente vai eliminar tudo que for forma orgânica. Então, formas orgânicas a gente vai tirar. Deixa eu mostrar alguns exemplos. A luminária aqui, por exemplo, as flores. Flor, primeira coisa, cai fora. Nada contra, tá? Mas cai fora. Ah, mas daí eu vou eliminar o copo também, então pode eliminar tudo, não tem problema. A luminária, aquela é abalonada, eu teria que fazer esse abalonado? Não, pode fazer uma caixa, como se estivesse transformado numa caixa, não tem problema. Então você simplificou. Pô, a cortina, ela tem essas reentrâncias reta, tudo reto, acabou, sem pirar, tá? As almofadas, elas têm uns arredondadinhos, esquece, tudo reto. Minecraft total, reto, reto. Simplifica. Pô, esses travesseirinhos são tão fofinhos, bonitinhos. Esquece, arranca eles. Já era. Tira. Reto, limpou. Então, assim, o que é importante, tá? Como eu sei o limite? O limite é que você enxergando esse desenho, você reconhece essa cena. Não tem problema. Dos elementos que você suprimiu, ainda assim você consegue compreender que é essa cena. Não tem problema nenhum. A etapa importante é justamente utilizar o redesenho a partir do teu ponto de fuga. Então você vai pegar esse ponto de fuga e vai redesenhar. Pô, mas tem coisas que talvez não fique exatamente igual da foto. Eu sei, e é exatamente isso. A ideia é que o ponto de fuga sempre prevaleça. Então, mesmo que aquilo não esteja exatamente igual ao da foto, mas está de acordo com o teu ponto de fuga, beleza, é o que vale. O que vale é o teu ponto de fuga. Ele que vai definir tua imagem. Mesmo que aquilo, se eu for comparar depois, não vai estar exatamente igual ao da foto. Tranquilo. E algumas vezes vão acontecer, tá? Isso é esperado. Não fiquem preocupados. Beleza? Essa parte aqui da simplificação eu acho que é a mais complicada, né? E aí vale a regra de sempre, tá? Eu tô com dúvida, como é que eu vou fazer isso? Manda para o Discord, pergunta, vamos ter aulas de acompanhamento, tá? A gente vai ter acompanhamento dessa atividade, a gente vai ver vocês executando, vocês vão mostrando, depois a gente vai explicar mais ou menos qual que é a dinâmica ali do Discord, a gente fazer esses acompanhamentos e assim por diante. Reforçando, tá? Não é simplesmente traçar por cima da imagem. Então, vou simplesmente traçar a imagem fazendo linhas retas. Não é isso, tá? Lembrem, vocês encontraram os pontos de fuga, vocês vão utilizá-los para reconstruir essa imagem. Então é importante que vocês utilizem esses pontos. Então essa é a ideia. Justamente a ideia da atividade é utilizar essa parte dos pontos de fuga para esse redesenho da perspectiva, tá? Logicamente, para não complicar a vida de vocês, a gente vai estar fazendo isso de uma maneira mais simplificada. Então, é uma blocagem do cenário. E aí isso volta lá para o passo 1, a parte de pesquisar referências. Não pirem, tá? Facilitem a vida de vocês. Vocês não precisam necessariamente, pronto, já achei minha referência, é um cubo mágico. Então é aquela história, nem 8 nem 80, tá? Não precisa ser uma imagem extremamente simplificada, mas também não precisa ser um castelo com 500 guardas, negócio ateando fogo e tem um cavalo de Troia, sabe? Pega leve. Tenha em mente que você vai ter que redesenhar.
E a partir do momento que, mas eu posso suprimir uma coisa ou outra, né? Lógico que pode. Então, uma árvore, um negócio mais orgânico, você vai tirar. Mas tenha em mente que se a tua cena você começar a eliminar muitas coisas, talvez perca a essência dela. Então vai chegar uma hora que ela não vai dar para entender direito. Então tenta já pensar nessa parte imaginativa, se eu utilizar essa foto, mas eu modificar todas essas coisas e suprimir esses elementos orgânicos, ainda vai parecer essa foto? Se a resposta for sim, é um bom exemplo. Se a resposta for não sei, manda lá para tirar dúvida. E se a resposta for não, já esquece, já corta lá fora. Beleza? Dica 2. Não precisa exagerar nos detalhes, tá? Como eu disse, é uma blocagem, são os elementos principais. Então facilitem a vida de vocês, mas também nem 8 nem 80. Não precisa fazer também só 2, 3 coisas e ignorar todo o restante, tá? Até porque isso vai comprometer essa síntese e até essa semelhança com a cena de vocês. Não utilizar o traço fino porque isso se perde, tá? Não precisa ser aquele traço enorme, grosso, mas também não faça o traço muito fininho ali, lapiseira 03, porque vai se perder. Depois, na hora de digitalizar, ninguém vai enxergar nada. Vamos lá. Então, é foto, foto. Achei o ponto de fuga ou os pontos de fuga, ok. Redesenho, baseado no ponto de fuga. Beleza. Com os 3 exemplos. Isso mesmo. Vamos justamente à tabela aí. Procurar imagens reais. 3 exemplos, um de cada. Um que tenha 1, um que tenha 2, um que tenha 3 pontos de fuga. Beleza? Pegou cada uma delas, encontra onde é que estão os pontos de fuga. Achei, essa aqui é um só, essa aqui são 2, essa aqui são 3. Beleza? Depois, vai fazer a blocagem do cenário baseado nesses pontos. E depois vocês vão trazer algumas coisas de acabamento ali no traço. Finalizou, acabou. 3 desenhos, 3 exemplos, 3 fotos. Tem que mandar tudo junto? Manda tudo junto. Pode colocar numa pastinha, zipar, manda a pastinha toda lá, as 3 imagens de referência, as 3 redesenhadas. Alguns alunos, tá, preferem fazer uma parte só com a construção e a outra com o desenho finalizado. Eu não tenho problema de ser no mesmo desenho, tá? Vocês podem já mandar a construção só com um traço depois reforçado. Quem for fazer no digital, pode fazer no digital? Pode fazer no digital, não tem problema nenhum. Quem for fazer no digital, trabalhar um traço diferenciado, tá? Então pode trabalhar com uma cor mais clara ou até um traço mais claro e depois o definitivo mais forte, com uma espessura maior. Quem for fazer à mão, se por acaso alguém for fazer à mão, mesma história, tá? Então um traço de construção mais leve, um definitivo ali mais forte, mais grosso, mais espesso. Beleza? Dúvidas? Vamos ver mais exemplos? Vamos ver. Quantos pontos de fuga? Um ponto de fuga. Visão de infinito, tá? Tô olhando reto, tô olhando de frente, um ponto de fuga. Como é que eu acho o ponto? Temos a televisão, temos essa parte metálica em cima, temos a prateleira, temos algumas linhas do sofá, temos essa linha da mesa, outra prateleira. E agora o redesenho? Achamos o ponto. Vaso, posso escolher se fica, vou transformar ele num totalmente retangular, né? Ou suprime. E o resto aqui já está bem geométrico, né? Logicamente as plantinhas vão se embora. Diga lá, Vanessa. Uma coisa que eu achei interessante é que no início eu pensava que a linha do horizonte era ali aquele limite entre a parede, onde ficava mais ou menos o chãozinho dos móveis. Só que agora eu percebi que pode ser acima da cama, pode ser um pouquinho mais para cima, ou seja, é mais questão de você fazer uma observação. Não tem esse hack, entre aspas, né, de que é no limite do chão. É interessante isso. Pode coincidir, né? Mas não É. obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. E vale, e aí depois vale a dica mais uma vez, para vocês assistirem aquele vídeo que eu passei para vocês, justamente a mudança de cena quando você sobe ou desce a linha do horizonte. Então, modifica muito. Para quem trabalha com 3D, tá até um pouco mais acostumado, porque você consegue trabalhar com câmera, né? Então você vai ajustando a câmera, e aí você vê quem faz, sei lá, cinema ou mesmo fotografia com essa parte de angulação vai entendendo um pouco melhor. Mas nessa parte do desenho você vê muito isso, que você pega a linha do horizonte,
deixa ela mais ou menos no centro, que é o padrão, mas o que acontece quando você desce isso ou sobe isso? A tua cena, o ambiente é o mesmo, mas a cara desse ambiente modifica bastante. É justamente o que a Vanessa falou. Às vezes coincide de ser alinhado com um móvel, alinhado com um chão, alinhado com um teto, pode acontecer, mas não é uma regra. Aqui, por exemplo, está alinhado com nada. Está ali mais ou menos numa área central. O que vem a ser? Ele define a altura ali do observador, tá? É o ponto onde ele está enxergando a cena, mas ninguém garante. Então, a pessoa pode estar sentada, ela pode estar de pé, ela pode estar pulando. Por isso varia bastante essa linha do horizonte. Beleza? 2 pontos de fuga. Aqui engana um pouco, tá? Porque são 2 pontos, mas estou no ambiente interno. Estou dentro. O que acontece? O que acontece aqui é que meio que inverte. Então a gente está acostumado com a parte de fora, né? Então vou colocar aqui na câmera de novo meu cubo, meu amigo aqui vai me auxiliar. Então tem esse ângulo para cá, esse ângulo para cá que eles se afunilam, né? Então esse aqui vai afunilar para cá, esse aqui vai afunilar para cá. Aqui é o inverso. Então o lado esquerdo vai se afunilar para a direita e o da direita vai se afunilar para a esquerda, porque está no ambiente interno, tá? Deixa eu mostrar as linhas só para não confundi-los. Então a gente pega essa parte aqui, vai afunilar, mas vai afunilar para cá. Essa parte aqui vai afunilar, mas vai afunilar para cá. Então, o contrário do que geralmente se vê, né? Se fosse externo, então essa parte da esquerda estaria para a esquerda, essa parte da direita estaria para a direita. Como é interno, fica invertido. Então, essa parte aqui da esquerda vai estar à direita e o da direita vai estar à esquerda. Linhas coincidem. Aqui vale aquela regra, tá? Pode ser que algum desses elementos não esteja necessariamente condizente com a imagem, mas se está de acordo com a construção, é o que vale. Então, até a parte do detalhamento que está bem detalhado, não precisaria tanto, mas está detalhado, aquela coisa toda. É, talvez não seja o exemplo mais simples. Outro exemplo, tá? E aí, coisas importantes, tá? Que podem acontecer na imagem de vocês. Eu encontrei essa imagem, eu gostei bastante dela, fui tentar achar o ponto, peguei aqui a linha, fui traçar, fui pegar essa outra linha, beleza. Aí fui fazer inverso, opa, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo o traço, mas o ponto, não estou conseguindo achar o ponto dentro da imagem. Então, algumas vezes vocês vão identificar que o ponto pode vir a ficar fora da imagem, tá? Então, isso pode acontecer. Pelo contrário, quanto menos distorcida for a imagem de vocês, a chance disso acontecer é muito grande. Então, tanto um quanto todos eles podem estar fora da imagem. Então, é importante ter essa consciência, tá? Para a galera do manual, a gente dá até um auxílio maior, tá? Porque a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, o próprio tamanho de régua, enfim, o espaço de mesa, a gente sabe quanto que isso é complicado. A gente pode dar até quem for fazer manual sempre avisa, tá? Para a gente dar uma força aí para tentar facilitar esse processo de achar os pontos. Depois a gente faz, sei lá, uma base para a pessoa imprimir, enfim, a gente pensa em alguns recursos, alguns auxílios. Essa aqui já é o inverso, então preferencialmente digital. Quem quiser fazer manual tem como fazer, mas tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisinhas aí que a gente vai identificando. Mas tem uns hacks também que depois a gente pode ensinar também. Muito bem. Outro exemplo, tá? Esse aqui a gente vê que eles não apenas estão fora da imagem, mas como também estão bem longe. Então, esse é um exemplo que eu falei, olha, não faça manual. Não é o melhor exemplo, tá? Então, justamente porque o ponto está muito longe da imagem. Então, essa facilidade que tem no digital de ligar essas linhas de uma maneira muito prática, no manual não é tão simples. Dá para fazer com barbante, tudo dá, mas não é tão simples, tá? Então, não seria o melhor exemplo para quem for fazer manual. Para quem for fazer digital, não tem lá muito mistério. Então, 2 pontos de novo. E aí, famoso 3 pontos, né? Então, tem a visão de esquina e também com a distorção, né? Então, seja lá para cima ou para baixo, tem a distorção. E aí também casos que ficaram fora da cena. Então, os 3 pontos nesse caso estão fora da cena, relativamente distantes, segue a regra máxima, tá? Quanto menos distorcida a imagem, mais longe estão os pontos. Então tem que tomar um pouco esse cuidado, tá?
Um apanhado de hoje, tá? Não deixem para a última hora. Não é uma atividade assim extremamente difícil, não é, mas ela é trabalhosa. Então não deixe para a última hora. Coisas até muito básicas como a própria escolha da imagem, eu digo que pensem bem, tá? Pode parecer algo muito trivial, mas como eu disse, uma boa escolha de referência vai facilitar toda a atividade para vocês. Então gastem um tempinho, tá? Não menosprezem essa etapa da escolha das imagens, porque justamente pode facilitar os próximos passos para vocês. Então pensem já, quando vocês forem escolher cada uma delas, já tentem pensar, não precisa necessariamente executar, mas já pensa mais ou menos no processo. Essa imagem aqui eu consigo achar os pontos? Beleza. E para redesenhar, eu teria muito trabalho? Não. Então é bom dar uma avaliada. E não são raras as vezes, faça um apanhado, tá? Pega umas 5, 6 imagens de cada e depois avalia qual delas que vocês vão fazer. Então também é uma opção, não precisa já diretamente naquela. Ah, primeiro exemplo é o que eu vou ter que fazer. Então não precisa, tá? Vão pensando, pensem a respeito, compartilhem no Discord, tirem dúvidas, a gente vai conversando. Atividade 2. Reconstruir então esses 3 ambientes, tá? Utilizando as respectivas perspectivas de 1, 2 ou 3 pontos. Lembrando dos passos da atividade, tá? Escolher as imagens, encontrar ou os pontos de fuga e depois reconstruir. Naquele esquema de blocagem, simplificado, tudo. Para quando? 4 de novembro. Então, nossa atividade 2 entrega até 4 de novembro, tá? Não começa em 4 de novembro, preferencialmente. Pós-feriado, tem feriado aí para fazer. Ah, eu vou fazer no feriado. Beleza, mas bastante arriscado, já que feriado é dia 2. Mas está aí até dia 4 de novembro. Lembrando, também está lá a nossa grade, tá? Que mostra as atividades, as datas, enfim, para vocês terem uma ideia. Materiais de apoio, tem vários, tá? Tem vídeos aí que mostram como é que vocês acham esses pontos. Eu tô dando 2 exemplos aqui, mas tem outros, tá? Então tem alguns vídeos bem legais que mostram justamente esse processo de encontrar os pontos, redesenhar esse tipo de coisa. Tem aos montes. Se vocês acharem, mesma história, não precisa ser um único fornecedor de referências, não. Vocês podem ir jogando lá material de apoio, vão compartilhando, sempre é bom. Vamos para o chat. Esse exemplo de 3 pontos não é simples demais? Eu diria assim, que só por ser 3 pontos, ele geralmente não é simples. Quase sempre não vai ser simples demais, tá? Mas poderia ser um pouco mais ousado? Poderia ser um pouco mais ousado. Confesso que poderia arriscar um pouco mais, mas 3 pontos, muita ressalva, tá? Eu vejo uma galera que 3 pontos quase sempre vem prédios, tá? É muito comum ver uma cena com prédios. E principalmente prédios que tem aquela estrutura que parece um wireframe, sabe? Então, aquela parte toda gradeada, com muitas janelas. Então, alguns desses detalhes vocês vão ter que suprimir, porque chega uma hora que você pira, né? É tanta linha, tanto risco, tanta coisa que confunde. Então, um pouco de moderação aí. Nessa história da justamente a parte de tentar simplificar a cena, eu acho que é legal vocês consultarem a gente para a gente ir conversando para ver até quanto vocês precisam detalhar, porque isso é algo muito subjetivo, então realmente é difícil saber até onde eu faço, até onde eu vou, até onde eu paro. Tipo, e tem coisas que a gente fala pela foto, né? Essa tua foto já é simplificada o suficiente a ponto de você poder desenhar tudo, por exemplo. Ah, essa tua foto ela já é carregada demais, então você não desenhe tudo, porque ela tem muita coisa. Então, coisas desse tipo. Não, eu sou dessa leve do Leonardo. Se ele quiser uma mais desafiadora, vamos embora. Eu acho que esse é o espírito. É isso aí mesmo. Para mandar as imagens. Ah, tá. Daí a gente está vendo os canais certos. Está aí. O Mike pode dar um assessoramento nisso. É uma discussão de aula, discussão de conteúdo de aula. A gente pode jogar. Não, pô, vamos lá. Não desiste, não, Léo. Vai lá, taca o pau, pô. Não desista, não desista. Vamos tentar. A outra coisa que eu indico também é assim, principalmente para a galera que faz sequencial, né? Toma cuidado, porque às vezes você começa com um ponto, gastou boa parte do prazo em um ponto,
2 pontos, já ficou muito em cima do prazo, 3 pontos, já está naquelas últimas horas de entrega, tá? Cuidado, não que precisa inverter, necessariamente um ponto vai ser muito mais fácil, mas administrem tudo, tá? Dê uma olhada nas 3 já de primeira, vejam mais ou menos o desafio das 3, para depois ter essa consciência de quanto tempo vocês vão gastar em cada uma delas, para não deixar aquela coisa que, eu terminei o exemplo 1, terminei o exemplo 2 e o exemplo 3 não rolou. Tomem cuidado, tá? Beleza? Aí, Mike, o Antônio está com problema no Discord, estão barrando ele, coitado. A gente pode dar uma força aí, como auxiliar nisso. Beleza? Dúvidas? E aquela história, tá? A gente vai se falando também. Vocês podem mandar as dúvidas no Discord, não tem problema, a gente vai assessorando. Tranquilo? Então é isso. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato. Por acaso você que estiver conferindo o conteúdo gravado, tá? E surgir alguma dúvida da atividade, também entre em contato. Não deixe para a última hora. Reforce esse caráter colaborativo, tá? É legal de vocês não apenas levarem as dúvidas para o Discord, mas de estar discutindo isso em grupo, porque é uma atividade comum a todas, tá? Então é legal que a gente ficar trocando uma ideia por lá, até porque quando você acompanha o processo, mesmo que do amigo, você vai vendo a maneira como isso deve ser feita e vai te ajudando nas próprias ideias, da escolha da imagem, de coisa toda. Da atividade anterior, tá? Ela é simples assim. Temos aquelas 3 imagens, vocês vão simplesmente executar as 3 imagens. Como eu disse, já muitos de vocês já fizeram, inclusive, e para quem já fez, terminou, só enviar. Eu vou estar abrindo a atividade no Siga, só mandar as 3 imagens, tá? Da atividade 1. Da atividade 2 é essa, um pouco mais desafiadora, tá? E aí tem o passo a passo de escolher as fotos, de achar os pontos e depois redesenhar. Isso a gente vai trocando uma ideia, né? Temos um certo prazo, tá? E vai ter um acompanhamento no Discord nas próximas aulas aí, dando assessoramento a vocês. O prédio é curvo, eu não sei, aí eu preciso retomar, eu preciso olhar. Beleza, gente? Valeu, pessoal. Obrigado. Depois, dúvidas mais pontuais, eu vou estar respondendo de cada um de vocês, tá? Valeu, obrigado pela presença. Fiquem bem, até uma próxima aí. Fiquem com saúde. A gente se fala. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.